na época eu era paraquedista, eu era esportista. Eu fazia a cobertura quando deu o golpe de 64. Eu fui convidada pelos companheiros da VAR participar do comando de operações. Eu não tinha ligações com o engenheiro Leonel Brizola. Meu nome de guerra era Marta, virou Martinha. A partir do AI-5, se faz uma avaliação por parte daqueles que sofrem a violência imediata desse Estado que se fecha ao extremo, de que a única possibilidade de continuar atuando politicamente seja através da opção da luta armada. Fizemos treinamento de sobrevivência na selva, treinamento de tiro. O Edmur Pérez de Camargo era experiente nisso, ele já tinha feito várias ações. Então nós fomos aprender com ele. Um homem alto, forte, negro. Ele falou nas expropriações. Por que a palavra expropriação? Esses assaltos a bancos ou a algumas empresas, em realidade, têm uma finalidade política. Quando ele falou nas expropriações, eu digo, eu tô feito também um negócio desse frio aí. Não existia expropriação em Porto Alegre. Existia lá, no Rio de São Paulo, poucas. Então ele disse que expropriações, de preferência nos bancos, né? Porque os bancos é que têm dinheiro. Quem é que vai financiar a revolução? E justamente a questão do dinheiro é o outro grande problema que essas organizações sempre enfrentaram. Como elas mergulham na clandestinidade, elas não podem apelar para a solidariedade de sindicatos e partidos. Tem toda uma logística que tu tem que manter para fazer uma revolução. E de onde é que a gente vai pegar o dinheiro? Fazendo expropriação. A ação do Banco Brasil foi feita uma parceria do M3G com a VAR Palmares. O planejamento foi todo feito lá na chácara do Tenente Dario, lá na Loma do Pinheiro. E por que de Viamão? Porque ficava na proximidade ali e também porque havia, naquele dia que a ação foi feita, era o dia de pagamento de funcionários. A ação para a qual eles me convidaram. O Edmur me convidou. E eu não aceitei, disse que não ia participar. Achei que era muito perigoso, que eles não tinham estrutura, não tinham gente capacitada para fazer uma ação lá no Banco do Brasil. Na ação do Banco do Brasil, nós participamos em 7 pessoas diretamente e mais 2 no apoio. De todas as 9 pessoas, só o Maete Boff e eu que ainda estamos vivos. Peguei o ônibus no centro, o ônibus Viamão. O Gustavo pegou uma parada bem mais depois, nós somos no mesmo ônibus. Ele vestido de sargento da Brigada Militar e eu com uma peruca loira, uns óculos enormes e uma mini saia, xadrezinha preto e branco, com a boca bem vermelha, entendeu? Bem perua, eu tava bem perua assim. O Gustavo ia na minha frente e eu atrás. Até que chegamos à frente, um pouquinho antes de chegar à frente do banco, parei e pedi uma orientação para o Gustavo, que estava vestido de sargento. Ele pegou o papel e virou para não sei o que, virou para o soldado, porque na época quem fazia a guarda dos bancos era a Brigada Militar, e entregou, será que tu pode ajudar a moça e dar o papel para o soldado. O soldado bate continência para ele, porque ele era sargento, né? E pega o papel e lá diz, isso é uma expropriação, não resista, estamos armados, entre no banco. O soldado ficou branco. O Gustavo estava com uma arma enrolada no jornal, ele viu. Eu estava com a arma aqui com o caninho para fora, na minha bolsinha de tiracolo. Ele viu, nós calçamos ele e ele entrou. O Edmur comandando a ação, ele deixa daí umas boinas, uma boina com M3G, se deixa um manifesto por escrito. O gerente não estava e levou a chave do cofre. Aí se pegou o que tinha no caixa, que era pouca coisa, e se foi embora. Aí alguém deve ter denunciado, não sei como é que foi a história, que eles chegaram na chácara do Tenente Dario e prenderam o caseiro da chácara. Coitado do caseiro, que não tinha nada a ver com a história.
E o Gustavo foi então falar com a esposa do caseiro para ver como é que estavam as coisas lá, se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. Só que daí ela entregou ele para o DOPS, né? Quando ele chegou lá, eles estavam esperando ele e prenderam ele. Assim ele foi preso. E aí ele vendeu essa ideia para eles que ele era um riponga, pô bicho, tenho nada com isso. E ele conseguiu enrolar a repressão e eles acharam mesmo que ele era um... Mas ele ficou lá de molho, preso lá de molho. Logo depois do insucesso da ação de expropriação do Banco do Brasil em Viamão, o Edimburgo me comunicou que iam fazer o sequestro do cônsul americano em Porto Alegre para trocas de presos políticos que estivessem sendo torturados na época. Os companheiros da VPR vinham fazendo já um levantamento do cônsul americano, já pensando em fazer um sequestro desse cônsul. Eles resolveram acelerar em função da prisão do Gustavo, com receio de que, né, na tortura ele acabasse dando algum contato que chegasse até eles. A ação deles foi num sábado. E aí deu no que deu, né? A ação foi fadada ao fracasso, né? E obviamente que nessa tentativa do sequestro do cônsul, a repressão pensou, opa, esse cara que está conosco não é bem assim. Eles sabiam que só se fazia uma coisa dessa que alguém que estava lá dentro era importante. Aí sim pegaram ele para valer. Entende? Aí foi que ele foi dizer aonde é que ele morava. Chegaram lá, a casa estava vazia. Mas teve um pequeno erro. E no lixo tinha o final, um pedaço de uma nota de uma garagem com o final de uma placa. E essa garagem era perto do DOPS. Eles foram na garagem para procurar, para ver se tinha algum carro com aquele final de placa. Encontraram um Corcel branco. Aí chegou o Paulo Teles Frank, foi pegar o carro. E o Paulo Teles Frank tinha recebido ordem de dar sumiço no carro. E aquele carro tinha que sair de circulação. Só que em vez de ele dar sumiço, ele ficou usando o carro. Então foram vários erros. E assim começam as quedas. Aí caiu o Paulo Teles Frank. E a partir dali caiu o resto. Pegou eu também. Essa ação do Banco do Brasil e a tentativa de sequestro do cônsul foi que resultou na queda de caiu toda a Vara Palmares e caiu toda a VPR do Rio Grande do Sul. Anoitecia, era pauleira a noite inteira. Aquilo lá virava uma casa dos horrores, aquela gritaria, era horrível, horrível. Se tu não era torturado, tu estava presenciando a tortura do companheiro, né? Os tipos de tortura que eu sofri, o que eles faziam na época, né? Eles eram muito choque elétrico em todas as partes do corpo, né? Eles botavam as orelhas, os testículos, as pernas, e começam a tocar aquela máquina. No pau de arara. O efeito é tão grande que a mente da pessoa se desestrutura e não dá mais para articular um raciocínio. E eu diria que a maternidade foi que me salvou. Ela, para mim, significa o meu renascer, entendeu? Através da minha filha. Me fez eu sair daquela coisa que a tortura provoca. De forma alguma, não me arrependo de nada. Eu acho que no contexto histórico que nós estávamos naquela época, entendeu? Eu faria tudo de novo, igualzinho que eu fiz. Eu não me arrependo de nada, nada. Posso me arrepender de não ter feito coisas que poderia ter feito. E acho que, nós conquistamos uma democracia, acabou a ditadura, espero que nunca mais volte. E a gente está agora numa outra luta, a luta para o fortalecimento da nossa democracia, né? Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião.